Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Hoje, para falar do tema que, assim, como a nossa pauta aqui, é como alterar atitudes mentais para implementar inovações. Ela, a Eliane Brigman, que é filósofa, doutoranda em economia de empresas, coach executivo empresarial, didata formadora de coaches profissionais e mentor de programas de coaching interno para cooperativas, membro da International Coaching Federation e diretora de desenvolvimento do Núcleo ICF Paraná. CEO-fundadora da Brigman Business School. Eliane, já tem algum tempo aí tentando trazer você aqui hoje. Hoje chegou o dia, né? Falar de um assunto tão importante aí quanto as atitudes mentais das pessoas para inovar. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né? Saber que sua agenda aí é bem disputada, né? Mas sentimos muito honrados aí pela sua participação aí, e inclusive dos seus fãs aí hoje. Tá? Prazer é meu, a honra é minha, Nilmar, muito obrigada. Muito obrigada aí aos colegas de jornada de alguns anos já, né? Em algum contato, conversando, construindo conhecimento juntos, compartilhando, né? É um prazer e uma honra poder contar com o tempo de vocês aqui, a atenção de vocês aqui. Então, indo direto ao ponto aqui, que o nosso tempo é bem escasso, né? Dentro desse tema, como alterar atitudes mentais, né, para poder implementar inovações. Então, a primeira coisa é o que o grupo já está demonstrando aqui. É um estado de prontidão. Então, vou começar respondendo por aqui, para depois nós analisarmos como é possível alterar esse estado mental. Então, primeira coisa, um estado de prontidão. O que é o estado de prontidão? É eu querer aprender algo, é eu estar disposto aqui a refletir, a ouvir para entender, a ouvir para refletir, para repensar a minha prática e, a partir disso, implementar alguma mudança. Então, pegando o cenário, né, até quero compartilhar aqui com vocês, o cenário que o Nilmar trouxe, né? Qual que vai ser a nossa referência, o nosso ponto de partida aqui para nós construirmos uma reflexão juntos. Então, ele trouxe um tema e, a partir desse tema, é que eu vou estar fazendo as conexões aí com vocês. Então, só vamos verificar, não vou ficar o tempo todo com tela de projeção aqui, é só para pegarmos, aqui alinharmos, né, na mesma página, qual foi a base para essa nossa conversa. Então, o tema que o Nilmar trouxe foi um case aí, trabalhado num livro, né, da Startup Enxuta, do Eric Ries, e diz assim, né, Mark tem definidos todos os pré-requisitos aí para o empreendedorismo. Tem estrutura, tem equipe apropriada, pessoal de qualidade, visão forte de futuro e apetite para assumir riscos, né? Então, ele tem aí a motivação, o combustível, o estado de prontidão, né? A vontade para fazer a inovação, para fazer a coisa acontecer, para fazer o negócio andar. E é interessante, né, porque muitas vezes a nossa empresa, o nosso negócio, a nossa carreira não alavanca, ela não vai, porque a gente fica assim, mas quando eu tiver isso, quando eu fizer o meu site, quando eu conseguir tal investimento, quando eu tiver tal estrutura, quando eu tiver uma equipe mais pronta, quando eu conseguir tal coisa, aí vai andar, vai deslanchar. E aqui é interessante porque ele tem isso tudo, está tudo aí. E aí ele diz, não, mas é como se nós tivéssemos tudo, tem o graveto, tem a lenha, tem papel, tem pedra, tem tudo aí, mas onde é que está o fogo? E o fogo aqui é o estado de motivação interna, né? É a intramotivação, o que me desperta, o que me move. E aqui nós podemos cair naquele cenário que a gente já trabalha muito, que vocês já tiveram aqui vários encontros sobre isso, que é o propósito, né? Tem um grande propósito, um grande porquê. Mas essa empresa, pelo visto, ela tem um grande porquê. Então, o que acontece? O que faz com que a gente não se mova?
E aí a pergunta até seria assim, será que a questão é só aonde está o fogo? Ou a questão é também, por que que esse fogo não está acendendo? Ou ainda, por que que o fogo, uma vez aceso, ele até começa, né, até tem essa chama, né, coisa meio que incendeia aqui, e vai indo durante um tempo e logo apaga. E, inclusive, tem muitos estudos científicos sobre isso, né, que mais de 70% das iniciativas de mudança fracassam. E das 30% que permanecem, aos poucos vão desaparecendo, e no final, o que é incorporado mesmo, né, o que se torna cultura da empresa, acaba sendo em menos de 5%. Então, o que acontece? E para entender o que acontece, nós vamos fazer uma retrospectiva breve aqui só a nossa forma de tomar decisões, né? Como o nosso cérebro funciona. Então, no nosso dia a dia aqui, nós temos duas formas aqui predominantes de tomada de decisões. A primeira delas é onde nós estamos cerca de 95% do tempo, que são as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento, via piloto automático. É aquilo que nós fomos aí automatizando, fomos aprendendo ao longo da vida, e de tanto fazer, né, de tanto praticar, ou até por gerar uma primeira experiência que nos ajudou muito em algum momento da nossa vida, nós continuamos repetindo, mesmo que isso não seja o mais adequado para os dias de hoje. Então, esse nosso piloto automático, que é o que predomina aqui no nosso dia a dia, no nosso jeitão de ser, e aí observem assim, inovar exige 5%, esse outro 5% do cérebro aqui. E nós queremos inovar utilizando os mesmos referenciais, os mesmos padrões, e isso é inconsciente. Então, nesse piloto automático aqui, eu sou mais instintivo. Então, qual que é teu nome, Eliane, tua idade? Isso é muito aqui no dia a dia, que nem dirigir, né? Você não pensa agora, eu vou pisar no freio, porque, né, tem um carro à minha frente, o sinal fechou. Não, é automático, né? Você faz isso. Não tem reflexão em cima disso. Então, é associativo, é rápido, e nós ficamos muito confortáveis nesse piloto automático, né? Porque é onde a gente assegura a nossa sobrevivência, né? Onde a gente não gasta energia, onde não existe sofrimento, né? Se resolve tudo muito rápido. E o nosso cérebro, né? Ele tende a evitar a dor e buscar prazer imediato. E dentro da inovação, até construir algo, tornar isso realmente palpável, né? Tornar essa inovação algo que realmente agrega valor, até transformar isso em algo concreto, muitas vezes exige um grande esforço e muitos momentos de dor, e que momentos de dor às vezes acontece até muito antes da gente implementar, que é o momento de só eu pensar na possibilidade de falhar ou de errar, já tem uma dor aí, e a tendência é me ocupar com outras coisas, depois eu vejo isso, num outro momento, mês que vem, na semana que vem, ou então, às vezes, inconscientemente, a gente até torce, ou até fica feliz que deu algum problema aí, porque a gente tem uma justificativa verdadeira, né? Tem uma desculpa verdadeira para a coisa não ter acontecido. E aí, com isso, ameniza aquele sentimento de culpa que acaba gerando dor. E o espaço onde inovação vai acontecer e nós vamos trabalhar hoje é em cima desse pensamento racional aqui. É esse estar muito consciente, é esse ampliar a visão, né? É esse estar no estado de presença 100%, né? No aqui e agora, e que é tremendamente difícil, porque a nossa mente está aqui, né? Voando o tempo todo, fazendo associações o tempo todo, e esse estar aqui, analisar o contexto, analisar o cenário, buscar informações, analisar primeiro, ver as estratégias primeiro, tudo isso exige um grande esforço nosso.
É difícil fazer isso, é moroso, é devagar. E aí o que é a nossa tendência, né? É voltar muito rapidamente para aquelas situações ou para aqueles hábitos, para aqueles comportamentos que fazem a gente caminhar com maior velocidade. Só que é justamente essa tendência de fugir da dor, buscar o prazer, fazer o que dá mais velocidade, que impede a gente, de fato, de ir para o campo da inovação, de poder, de fato, avançar. E aí, o que eu vou abordar com vocês agora vai ser aqui um conteúdo que nós vamos voltar lá para 1930, 1933, por aí, quando o Eduardo de Bono lançou o primeiro livro dele sobre os chapéus do pensamento. E o que nós vamos exercitar aqui hoje é como que a gente pode utilizar esses chapéus do pensamento de uma forma consciente. E o que muda a partir disso? Então, esse chapéu de pensamentos, ele representa atitudes mentais. E eu posso usar isso de uma forma consciente na hora de implementar uma inovação, na hora de analisar um cenário, na hora de tomar uma decisão. Então, a partir daqui, eu vou interromper o compartilhamento para nós podermos estar mais numa interação, embora vai ser via chat, mas para poder trazer isso de uma forma mais próxima com vocês. Então, o que acontece na hora de inovar? A grande maioria das vezes, a gente vai assim, ó, chapeuzinho preto. E o chapeuzinho preto é o chapéu que está utilizando naquele case, né? Nós estamos avaliando, nós estamos criticando, nós estamos olhando os riscos, os obstáculos. O positivo do empresário, do líder estar olhando isso, é que você olha para o cenário e, ao avaliar os riscos, você tem menos tendência de cometer erros, falhas, deixar passar coisa batido. Mas o chapéu preto, ele também tem o seu lado sombra. E quando eu venho com um julgamento também muito forte, e venho olhando muito para os riscos, para as possibilidades de erro e da importância de ter cautela, de ser cuidadoso, eu acabo muitas vezes impedindo que se avance. Eu gero medo nas pessoas. Então, olha, queremos inovar, isso aqui tem que acontecer, tem que ser feito, tá? Esse aqui é o cenário, esse aqui é o problema. Mas se eu ficar só com esse chapéu preto aqui, é mais ou menos como nós olhamos para o cenário da política hoje. Hoje nós estamos olhando para a política e para a economia com o negativo do preto, criticando, questionando, se agredindo, e isso também acontece muitas vezes dentro da empresa. Às vezes o empresário, o líder, chega com uma ideia de inovação e a primeira coisa que ele vai escutar é: ah, meu Deus do céu, de novo, né? Lá vem fogo de palha outra vez, né? Lá vem uma nova ideia que vai dar em nada depois. E o que acontece? Ou tem outros que não vão falar isso, né? Vão ficar no seu absoluto silêncio, vão estar fazendo assim para você, que em vez estão concordando, mas estão com uma forma de reação passiva. Então, tem aqueles que vão reagir com uma resistência ativa e vão dizer: olha, mas de novo isso não vai dar em nada, a gente já tentou isso, não deu certo. Indo para a política não muda, sempre a mesma coisa, né? São jogos, sempre a mesma coisa. E a passiva, que está concordando contigo, e essa é a pior, mas depois a coisa não acontece. Então, aí está uma das respostas. Onde é que está o fogo? O fogo está bem apagadinho aqui, porque se eu estou receoso, com medo, preocupado e não quero errar, não vou nem deixar esse fogo acender. Então, tem um lado positivo do preto, que é essa cautela, esse cuidado, mas o negativo dele é o excesso disso. Como eu falei de política, né, que também está dentro das organizações, o que está acontecendo muito, o que acontece nessa hora também, é o chapeuzinho vermelho na cabeça. E o vermelho, o importante dele, o positivo dele, é que o líder, o empresário,
ele na hora de propor algo, então, de propor uma inovação, ele também está atento às ideias das pessoas, aos achos, né? Acho que isso, acho que aquilo, acho que por esse caminho, isso me dá medo, isso me deixa angustiado, isso me deixa ansioso, não sei se vai dar certo, se não vai. Então, quando a gente coloca o vermelho na cabeça, a gente se dá a permissão também para olhar como que isso está reverberando, né? Como que isso está reverberando em mim? Como que eu me sinto diante dessa possibilidade de inovação ou dessa decisão? E como as outras pessoas também estão se sentindo? Muito positivo é dar essa vazão, de ouvir, né, como as pessoas se sentem diante de tal iniciativa. E, inclusive, acolher o medo para depois poder pensar nas estratégias para reduzir esse medo. Agora, o problema é quando não se dá essa permissão e ele se transforma ou em excessiva empolgação ou em raiva, tristeza. Então, eu preciso estar antenado, tirando o chapéuzinho vermelho da cabeça, por onde eu vou partir com a inovação? Geralmente, com o chapéu branco. Chapéu branco é o nosso lado mais racional. Chapéu branco é o que vai nos convidar a primeiro olhar para fatos e dados. Quais são as informações que nós temos? Qual é o cenário? O que está acontecendo nesse momento? Como está o nosso time? Qual é a inovação? Né? O que nós estamos precisando fazer? Qual que é a realidade que nós temos? O branco ajuda a examinar a realidade sem entrar na condenação, sem entrar no julgamento, sem avaliar riscos. Ele vem nesse campo da neutralidade, né? Deixa eu entender aqui qual é o cenário que eu estou, buscar as informações, depois nós vamos olhar melhor para isso. Agora, não vai haver inovação se eu ficar só em fatos e dados. O branco também tem o seu problema, né? Muitas vezes o empresário, o líder, ou eu com a minha carreira profissional, eu tenho aqui todas as informações. Eu não estou andando, né? Por que eu não estou em movimento? Por que eu não estou em ação? Então, olha só, é uma atitude mental extremamente valiosa e importante. Ela por si só não avança. Eu preciso das informações para me dar base de fatos e dados, me dar consistência. Mas só ter fatos e dados, ter informações, não me leva para a ação, para a inovação. Então, o que eu preciso aqui? Preciso de um outro chapéu. Tenho essas informações? Muito bem, então qual que é a atitude mental que eu preciso agora? Eu preciso do chapéu verde. O que o verde vai me ajudar? O verde é a atitude mental, ou então o chapéu das possibilidades, ou então da criatividade. É aqui com o meu chapéu verde que eu vou estar me perguntando o que a gente ainda não tentou? O que nós poderíamos fazer aqui de diferente? Quais seriam as nossas opções? O verde, embora ele tenha, né, toda essa força criativa, né, de estimular, de perguntar sobre o que nós ainda não fizemos e o que nós poderíamos tentar, adaptar, modificar para que essa inovação aconteça, ou para que a gente alcance um determinado objetivo, né, uma determinada meta, ele é de muitas provocações, ele é desse olhar, ele é desse questionamento, só que ele também tem o seu lado sombra, de levantar, né? Levanta-se muitas possibilidades, então acende o fogo, né? Surgem muitas possibilidades aqui, até de manter essa chama acesa. Mas ele tem um probleminha também é uma atitude mental que tem o seu lado sombra, que é de muita iniciativa e pouca acabativa. Já conhecem isso, né? Já viveram isso em algum momento, né? Estou aqui, um monte de ideias e começo, ou a empresa começa várias ações, né?
faz o seu planejamento estratégico, tem aqui um punhado de coisas para serem feitas, estabelece suas OKRs, mas a coisa não vai, não vai. Até aparece aquele que acende o fogo, né? O empresário ou o líder está motivado, é chapéu amarelo na cabeça, né? Chapéu amarelo, ou atitude mental do chapéu, do pensamento amarelo, ele é do otimismo, é a visão positiva. Não, gente, vamos lá, isso vai dar certo, tem tudo para dar certo. Eu lembro de uma empresa que dizia assim, olha, nós estamos nadando em braçadas. E aí eu lá com meu chapéuzinho verde de consultora, eu lembro que eu perguntei, tá, e você está nadando de braçadas para onde? E essas suas braçadas podem atingir qual percentual do mercado, né? O que você tem de estrutura, né? Onde você está, para onde você pode ir, né? O que seria realmente algo de valor, né? Para onde que essa empresa está indo? Porque se você não aproveita enquanto você pode nadar de braçadas, enquanto você está no Oceano Azul, você vai deixando o mercado e campo para daqui a pouco isso se tornar um oceano vermelho. E dentro de inovação tem muito disso, né? A ideia saiu aqui, às vezes, antes de você implementar a ideia, o outro já pegou e já fez, já saiu à sua frente. Você teve a ideia, o outro já implementou. Então, não se fala, não se trata só de aprendizado, não se trata só de ideias de criação, de possibilidades e de otimismo, né, de acreditar que é uma boa ideia, que vale a pena, vamos lá, vamos engajar as pessoas, acendeu o fogo aqui, acendeu a chama, nós precisamos de um outro chapéu. Porque o amarelo, só o amarelo, ele também tem o seu lado sombra, que é de você acabar não avaliando os riscos, de você ir muito na empolgação, não buscar muitos fatos e dados, lembra lá do chapéu branco, da importância, né, da gente estar fazendo esse movimento, né, de olhar para situações com diferentes lentes, ou aqui com diferentes chapéus. Se você, nessa hora, não tem lá, ou não coloca lá, seu chapéu azul, que é esse que vai olhar para tudo que foi trazido. Então, nós levantamos aqui o cenário, olhamos para fatos, para dados, olhamos para o contexto, buscamos a informação, geramos aqui um brainstorming riquíssimo, né? Fomos buscar as informações, temos aqui, né, caminhos, estratégias, né, para poder implementar essa inovação, para dar esse grande salto na carreira, ou fazer esse engajamento da equipe, estamos otimistas, estamos com o fogo aceso, estamos com uma emoção positiva, estamos acreditando, estamos nos sentindo bem, apoiados, ancorados, né? Já olhamos, colocamos o chapéu preto também, já olhamos os riscos, tudo bem, tudo alinhado aqui. Se não tiver o chapéu azul, que vai ajudar a organizar as coisas, a olhar, bom, pessoal, então nós temos isso aqui tudo, agora vamos transformar isso em processo. O Abílio Diniz, né, tem uma fala que ele diz assim, se você tem processos muito bem estruturados, muito bem organizados, o que você precisa daí é colocar a pessoa certa no lugar certo. Né? Ou é treinar a pessoa, dar instrução, orientação para ela, para que ela possa executar. Porque se o processo está claro, não tem erro. Se a metodologia, o método está claro e você sabe como aplicá-lo, as coisas vão rodar, vão fluir. Então, é preciso esse chapéu azul para ajudar a administrar, ver qual que vai ser a prioridade. Porque dentro de um plano de ação aqui gigantesco, não dá para fazer tudo. Por onde a gente começa? Qual que é o primeiro passo? Nos permite um movimento. Qual que é a decisão que nós vamos tomar aqui? É essa vista panorâmica, né? Essa vista aérea aqui, olhando para o todo e, ao mesmo tempo, definindo, né, qual o movimento, qual o passo a passo que vai ser feito. Quando vai ser feito
como vai ser feito. É aqui que entra daí efetivamente, né, o plano de ação. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, chapéu azul também tem o seu lado sombra, também é uma atitude mental que tem a sua sombra, que é o excesso de controle. Então, muitas vezes, o chapéu azul quer que as coisas fluam da sua maneira, do seu jeito, ou que elas caminhem de acordo com a ideia inicial, de acordo com aquilo que foi planejado e programado. Só que nós estamos vulneráveis, né? Não está tudo no nosso controle. Se a gente brincar aqui com a teoria do ovo frito, né, e literalmente imaginar que um ovo frito num prato, a gente vai lembrar que aqui na gema, só aqui na gema, estão as coisas que estão no nosso controle. Aqui nesse amarelinho do ovo frito, que está o meu conhecimento, a minha capacidade de ação, aquilo que eu realmente posso fazer, está na minha condição, eu consigo influenciar, eu consigo ter um controle. Agora, veio para a parte do ovo branco aqui, para a parte da clara, imaginando o ovo frito aqui, então a parte branquinha, é uma parte que eu até posso influenciar, posso até ter uma determinada influência, mas não está no meu controle. Eu posso sensibilizar os meus sócios, eu posso sensibilizar o meu time sobre a importância dessa inovação, desse projeto, dessa decisão, eu posso sensibilizar, posso tocar o coração deles, posso acender a chama, mas eu não tenho controle sobre o que eles vão fazer, como eles vão fazer. E se esse chapéu azul não estiver flexível aqui, para olhar o cenário, acompanhar, ver o que está acontecendo, transitar com os outros chapéus aqui, ver aonde que precisa apoio, ver o que pode ser melhorado, o que precisa ser adaptado, vai vir para a rigidez. No estudo que eu fiz da minha tese de doutorado, desde 2014, eu venho acompanhando a sustentabilidade das mudanças. Então, quando eu li, lá em 2000, né, isso se confirmou agora, né, em 2017, na última pesquisa, e agora com a minha também, né, em 2022. O que acontece? Né? Por que 70% das mudanças fracassam? Por que é tão difícil para a gente tornar um hábito em um comportamento? Por que é tão difícil tornar algo no piloto automático? É necessário? Por que é tão difícil incorporar isso na cultura organizacional? Por que demora de 5 a 10 anos? Né? Quais são os fatores que intervêm? E no meu estudo, um dos principais dificultadores é o ego, é a disputa de poder, é o controle entre os sócios. Quando, por exemplo, se olha mais para a cota e para querer ter o controle da situação, do que, de fato, o que neste momento é o melhor para que a organização possa prosperar, para que ela possa avançar na direção que ela está se propondo. O mesmo, muitas vezes, acontece com o líder. O líder tem aqui, ó, tem a diretriz, é esse o caminho, e é como se ele colocasse uma viseira aqui, e é isso agora. E o que nós precisamos aqui, até antes do que nós precisamos, uma coisa que é bem comum nas empresas, por exemplo, vem assim, ó, vem a ideia, então está aqui, vamos inovar, é esse o caminho. Ou então, olha, nós queremos ser a principal referência aqui nesse segmento. E aí, aonde que tem referência sobre isso? Em que nós vamos nos inspirar? Muitas vezes, né, quando é o inovar mesmo, quando não é só um incremento, né, quando está mais relacionado à inovatividade, que é um incremento de algo que já existe, quando é mesmo uma grande transformação, muitas vezes não tem referência.
ou a referência que tem, ela não está compatível com o nosso cenário, ela não se encaixa como uma luvinha na nossa realidade. E aí eu coloco lá, ó, desafio. E aí eu tenho na empresa, né, as pessoas que vão dizer, né, que são movidas a desafio. E até nós dizemos isso, né, que somos movidos a desafios. Tá bem legal ser movido a desafio. Mas quando eu não tenho referência ou muita clareza, ou a coisa precisa ir sendo ajustada conforme ela evolui, conforme ela vai sendo implantada, vai surgir falhas, vai surgir muita angústia, vai surgir muita ansiedade, vai surgir muito medo. E muitas vezes o que acontece, o líder ou o empresário, né, nós, esquecemos que num processo de inovação, o que as pessoas precisam muito é de apoio, de orientação, de compreensão. Dizer, olha, muito bem, como que eu posso te ajudar nesse momento? Se teve um tropeço aqui, o que nós aprendemos com esse tropeço? O que nós podemos tentar diferente aqui? O que nós não observamos? Então, em vez do líder pegar o chapéu verde para fazer essas reflexões, olha, vamos olhar o que aconteceu, como fluiu, né? O que a gente pode extrair de aprendizado aí. Em vez de usar esse chapéu, normalmente vem esse outro amiguinho aqui, ó, que predomina e que é um grande assassino de inovações. Lá vem o chapéu preto, questionando, criticando, cobrando, não raro entra na questão do feedback ou da avaliação do desempenho. E aí essa pessoa que está responsável desse construir, desse inovar, muitas vezes ela está sendo olhada com a mesma régua que os outros que estão fazendo coisas rotineiras, que eles já estão habituados. E daqui a pouco, eu como liderado, ou mesmo eu lá no papel de líder, eu vou falar, para que eu vou ficar levando chibatada aqui? Para que eu vou ficar aqui me queimando? Para que eu vou ter uma avaliação de desempenho baixa aqui? Se eu estou tentando levar a empresa para cima, se eu estou à frente do projeto, se eu estou tentando fazer as coisas, e em vez de eu ter apoio aqui, eu estou sendo questionado, criticado, avaliado, e não estou tendo o apoio que eu preciso. Então, se for fazer uma síntese aqui, a gente utilizar esses chapéus de uma forma consciente faz com que a gente saia daquele nosso pilotão automático que, como dizia o Einstein, né? Fazendo do mesmo jeito, você vai sempre obter o mesmo resultado. Então, careca já de ouvir isso, né? Ou eu, pelo menos, já diminui os cabelos aqui de tanto ouvir isso ou falar isso, né? Agindo do mesmo jeito, você só vai ter o mesmo resultado. Então, como é que eu mudo a minha atitude mental? Então, aqui na empresa, eu posso, tendo a clareza disso, eu posso sempre pegar a situação ou o projeto, ou a decisão que eu preciso tomar, ou a análise que eu preciso fazer da minha carreira, e olhar conscientemente, bom, se eu colocar o chapéu preto agora, então o que eu vou olhar aqui? Vou olhar risco, né? Se eu usar o chapéu preto aqui, eu vou estar olhando o que pode não dar certo, né? O que nessa solução aqui pode não funcionar na prática. Eu posso olhar outras vezes que eu já tentei isso, os riscos que tem de fracassar, qual que é o pior cenário aqui, o que pode não dar certo aqui. Então, se eu faço isso de uma forma consciente, eu vou transitando. Aí eu olhei para essa situação com o chapéu preto, então é hora, vou usar só a fitinha agora para ir mais rápido, é hora de eu usar chapéu branco, né? O que está acontecendo? Quais são os fatos, os dados, as informações que eu tenho, ou onde eu poderia obtê-las? Então, olha só, estou pegando o mesmo problema, então, o caso do Mark lá. Onde é que está o fogo? Esse olhar aqui, já vi os riscos, então pode ser que o fogo não está acendendo porque as pessoas estão com medo.
ou talvez até eu, como líder, como empresário, esteja com medo. Então, busquei os fatos e dados, perguntei o que está acontecendo, aonde eu posso buscar essas informações. Eu posso também aí usar de uma forma consciente, agora eu vou olhar para essa situação com o chapéu vermelho, com a atitude mental do chapéu vermelho, que é bom, o que minha percepção está me alertando aqui? O que os meus sentimentos estão me dizendo? Qual que é o estado emocional que, de fato, eu gostaria de estar nesse momento? O que a minha intuição está me dizendo? Olha só, eu saio daquele círculo vicioso de enxergar as coisas só por uma lente, ou mesmo de escutar só em cima do meu modelo mental, da mesma forma que eu sempre faço. Aí avanço, né? Já avaliei, aí é o momento, então, de eu olhar, né? Bom, quais serão os benefícios disso? Ou até antes, com o chapéu verde aqui, olhando para essa situação, o que eu ainda não tentei, o que eu poderia ser, o que eu poderia fazer diferente, o que seria uma solução aqui hipercriativa, né? Inovadora para isso. E aí depois eu poder pegar o meu chapéu amarelo, né? Minha atitude mental amarela e, bom, indo por este caminho, quais serão as vantagens, quais serão os ganhos, quais serão os benefícios aqui no longo prazo. Para daí, sim, implementar a mudança. Então, o que acontece? Transpondo isso tanto para a postura do líder, como para a postura de um coach profissional, o que ele vai fazer, né, com você? Ou o que ele vai fazer com a equipe? Ele vai estimular você a olhar para diferentes cenários, a utilizar aqui diferentes atitudes mentais, a ampliar a sua visão. Quando você usa esses estados mentais diferentes de uma forma consciente, você mesmo, por si só, vai ampliando a sua visão. Conforme você amplia a sua visão, vai mudando a sua percepção. E a nossa percepção é a grande reguladora das coisas. Conforme eu enxergo as coisas, conforme a visão que eu tenho das pessoas, do projeto, da empresa, dos clientes, da equipe, da liderança, vai ser a minha atitude, vai ser o meu comportamento. Então, se eu faço isso de uma forma consciente, ou eu puxo para perto de mim e articulo as pessoas, quem aqui na minha equipe ou na minha empresa é mais chapéu azul, é mais organizado, mais disciplinado, mais metódico, que ajuda a criar processos. Quem aqui é aquele sujeito ou aquela pessoa, né, mais criativa, cheia de ideias, espontânea? Quem é aquela pessoa aqui que nos ajuda a vibrar, a olhar para o positivo? Quando está todo mundo enxergando a maré ruim aqui, ele consegue também enxergar a luz no fundo do túnel. É nós puxarmos para perto de nós, então, essas pessoas que nos ajudam a enxergar diferente. O coach, quando ele está num processo, ele mesmo vai fazendo isso, ele vai trocando os seus chapéus, ele vai olhando, bom, agora eu preciso ajudar o meu coach, ajudar o meu cliente a avaliar os riscos. Agora eu preciso estimular ele a verificar de que forma que ele vai executar isso, como ele vai planejar isso, como isso vai impactar. Eu preciso aqui estimular ele a olhar os fatos, os dados, as informações que ele tem, para que ele possa tomar uma decisão adequada, assertiva. Quando ele está no caminho, está olhando, já olhou para todo o processo, gerou as alternativas, eu também estimular, né? Não é vai lá, você consegue, né? Você é um gênio, você é o cara, mas é olhar de uma forma respeitosa, ética, cuidadosa e dizer, olha, com essas informações, com esses dados, isso, aquilo, com esse movimento todo que você fez,
você tem uma grande probabilidade aqui de ter um resultado positivo, de você se aproximar mais do seu objetivo. Então, imagine o líder também transitando dessa forma dentro da empresa. Imagine você, empresário, fazendo isso. E sempre que amplia a minha consciência, ou sempre que amplia a consciência das pessoas, se abre um campo para maior compromisso e responsabilidade. Ao mesmo tempo, quando se amplia a consciência, se amplia aqui a visão, eu começo a ter mais clareza. E quando eu tenho mais clareza, eu consigo estabelecer foco, eu consigo fazer as coisas acontecerem. Então, eu, encerrando aqui essa exposição com vocês, gostaria de abrir aqui um pouco para troca de ideias, o que fez sentido, o que não, né? E se alguém também tem alguma pergunta, vou acompanhar e dar uma olhadinha no chat também. Mas o que eu deixaria como uma provocação para a gente refletir aqui nesse momento é: qual o chapéu que eu me dei conta aqui nessa reflexão rápida aqui, ou nessa exposição rápida trazida pela Eliane, o que eu me dei conta aqui? Qual o chapéu que eu preciso usar nesse momento para eu conseguir fazer deslanchar algo que é relevante aqui para mim? Ou o que eu preciso mobilizar lá na minha equipe? Qual que é a atitude mental, né? E aí vamos usar de novo o chapéu. Qual que é a atitude mental que precisa ser estimulada aqui para que a gente possa avançar na direção dessa inovação? O que nós vamos querer celebrar aqui? Então, o meu convite agora, abrindo para vocês, para alguns minutinhos, eu me dei conta que se eu usar mais, ou eu articular mais no meu time de uma forma consciente, pode ajudar a dar mais velocidade para um projeto que nós temos aí em andamento, né, para algo que é relevante para a empresa, ou que é relevante para a minha carreira, ou que é relevante para o meu time. Então, com essa pergunta, eu gostaria de ouvir vocês e também vou dar uma olhadinha aqui agora no chat para ver se tem alguma pergunta. Não tem, então estou devolvendo a bola aí, né, Nilmar? Se tiver alguma coisa ou quiserem comentar algo. Maravilha. E, assim, Eliane, eu penso assim, quando nós estamos num processo aí de liderança ou de desafios, né? Eu acredito que nós fazemos muitas suposições do porquê que as pessoas, às vezes, não estão empolgadas, não estão motivadas, né? E, digamos assim, temos um hábito, primeiro, de fazer suposições sobre por que o fulano não está motivado, ou não está empolgado, ou não está fazendo pelo menos a parte dele, né? Certo? Como sair dessa situação? Como uma pessoa pode sair da situação de assim, da suposição? Então, vem aqui, fatos e dados, né? Chapéu branco. Então, qualquer coisa aqui, Nilmar, que você for olhar aqui, como que eu saio deste meu olhar para um outro, eu vir para esse caminho de uma forma consciente. Primeiro aqui, quase que uma briga, né? Um desafio comigo mesmo. Como o chapéu amarelo olha para essa mesma situação? Então, se eu estou primeiro julgando as pessoas, e esse é o grande problema, né? Esse aqui, o negativo desse, lembra que ele tem todo o positivo, que é do risco, da cautela, do cuidado. Mas o negativo dele é que muitas vezes coloca tudo a perder. Porque aí eu fico nesse crivo do julgamento, nesse crivo da suposição, nesse crivo do olhar para os outros e buscar um culpado, inclusive para minha insatisfação, por não andar da carruagem. Então, o que eu preciso aqui? Buscar enxergar como uma outra lente. Muitas
muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Por isso que eu falei, né? Ó, primeiro, se você não conseguiu fazer sozinho, articula alguém da tua equipe, olha para a tua equipe, inclusive uma tarefa de casa aqui pode ser essa, qual o meu chapéu predominante, lá do luz e sombra dele, recomendo, embora seja antigo, ele continua sendo atualíssimo. E hoje, mais do que nunca, porque pelo cenário vindo de uma pandemia, e agora vamos pensar Brasil, essa questão político, socioeconômico que nós estamos vivendo, a nossa tendência aqui é ficar muito no negativo do preto e do vermelho. E nós gastarmos muita energia agredindo, fazendo suposições, perseguindo, em vez da gente olhar para os nossos interesses. Até ontem eu conversava com empresários e acabou rindo da situação, né? E trazendo assim que eu, empresário, né, o eu profissional liberal, o eu líder aqui de uma organização, eu preciso aprender a fazer como os políticos também fizeram para poder ser eleitos. Eles pensaram a sua estratégia, a sua campanha, né, vieram a público, trouxeram suas ideias, né, fizeram o movimento, fizeram a tarefa de casa. E nós, agora, em vez de ficar olhando para isso, nós também precisamos voltar para o foco. O que é o seu grande propósito? O que te move? Qual que é o seu grande porquê? Qual que é o seu grande o quê? Qual que é o próximo topo que você quer alcançar? Ou qual é o oceano que você quer abraçar? E aí você olhar, bom, para isso, qual que é o chapéu que eu preciso colocar na cabeça agora? Qual que é a atitude mental que eu preciso agora? E assim, Nilmar, se eu não consigo sozinho, eu preciso buscar um mentor, eu preciso buscar um coach. Eu gosto muito do coach, eu sou meio suspeita para falar, mas eu acabei, né, vindo mais para esse campo também, porque é aqui que a visão das pessoas se amplia, porque você tem alguém te fazendo perguntas e te instigando a olhar para o cenário com diferentes lentes, com diferentes atitudes mentais. E eu diria assim, ó, às vezes o empresário pergunta para mim, Eliane, mas a gente investe tanto em treinamento, eu mesmo já fiz tanto, mas por que eu não mudo? Por que as pessoas não mudam, né? Então, primeiro, a mudança leva tempo, ela precisa de muita disciplina, ela precisa de foco, ela exige um grande esforço. É aquele 5% que geram dor, que geram esforço. É só ali, nesse campo, que a gente consegue ir para, de fato, uma outra realidade, ir para um campo de inovação, ou dar um novo salto. Então, se eu não consigo fazer isso sozinho, só com a minha equipe, alguém de fora sempre é muito importante para ajudar a ampliar esse olhar. E aí sim, né, desenvolver a sua autonomia, que é apropriar-se dos seus recursos, da sua capacidade de fazer a sua autogestão. Então, quando alguém está ali nos instigando a olhar e nos mobiliza a transitar também para diferentes atitudes mentais, a gente acaba, ao ampliar a visão, mudar a nossa percepção. Quando muda a nossa percepção, muda a nossa atitude em relação às coisas. A atitude, ela não é comportamento, às vezes a gente confunde as duas coisas. A atitude é uma predisposição para. Então, por exemplo, se eu estou predisposta a ter um bom relacionamento contigo, Nilmar, eu vou buscar ouvir para entender você, e não para responder você, e não para convencer você das minhas ideias. Então, quando na empresa ou na família, no ambiente que nós estamos, se nós vamos transitando aqui nos chapéus, nós vamos estimulando as pessoas e a nós mesmos a olhar para um mesmo campo com diferentes olhares. E aí o que eu consigo nas pessoas é aquilo que mais motiva as pessoas hoje, que é o senso de pertencimento, é poder contribuir de alguma maneira,
é agregar valor de alguma maneira, é se sentir importante dentro do contexto. Então, ou eu sozinho, ou eu com a equipe, ou eu com a ajuda de um profissional, né? E muitas vezes basta uma conversa para a gente se dar conta disso e mudar esse estado mental. Se ele não muda, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. E, por fim, né, a mudança de um comportamento de forma nenhuma significa que mudou a minha atitude ou a minha percepção. Eu posso só ter me adequado para sobreviver a um determinado tempo. Eu posso estar me comportando daquela maneira porque é o politicamente correto, é o necessário naquele momento. Mas aqui na minha cabeça, na minha visão, no meu sentimento, nada mudou. Eu continuo daquele jeito. Então, eu vou repetindo, vou tendo os mesmos resultados e me auto-sabotando, achando que eu estou mudando, que eu estou fazendo algo de diferente. Então, eu fecharia assim, sabe, que a nossa forma de observar o mundo é que constitui, estabelece o limite da nossa capacidade de ação de verdade nesse mundo. E nenhum problema, como dizia o Einstein, né? Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo estado de consciência que ele foi criado. Então, o chapéu nos oportuniza mudar este estado de consciência, nem que seja por um curto espaço de tempo. Se o meu chapéu predominante é o preto ou é o amarelo, provavelmente, né, tá na minha personalidade, na minha estrutura, ele vai ser o predominante talvez a minha vida inteira. Mas isso não significa que eu tenha que ser escravo dele. Eu posso transitar, eu posso dançar. E até hoje não existe nenhuma palavra para definir melhor liderança do que flexibilidade, do que dançar conforme a música. Então, este embasamento teórico, mesmo sendo antigo, ele é totalmente atual, necessário e nos permite fazer essa dança, essa flexibilidade, seja como líder, seja como empresário, para encontrar aqui o jeito, né, o modelo mental, a atitude mental mais adequada para que eu consiga fazer uma situação avançar. Maravilha, então. Tem uma participação aqui da Karen Silva, uma pergunta, né, dela. Karen Silva, quais as ferramentas podemos utilizar para esse olhar para a inovação? Eu vou ficar nesse caminho aqui. A teoria dos 6 chapéus, ela acaba sendo uma ferramenta, porque ela é uma técnica. Então, se vocês forem, por exemplo, para o Google agora, também, se vocês quiserem, vocês podem seguir depois em contato comigo, né, e pelas redes sociais, ou me adicionando aí no WhatsApp. O principal aqui, tá, é você ter essa consciência disso, essa técnica. É um primeiro passo. Se eu for entrar para uma outra seara, olha, o que nos permite inovar? Primeiro, né, ver qual que é a necessidade do meu cliente, né, identificar quais são as dores não resolvidas, né, começa por esse caminho. Mas ferramenta, então, esta que eu abordei com vocês, isso que eu abordei com vocês hoje, é muito mais do que uma ferramenta. É uma metodologia que te ajuda no processo de inovação. Porque o que você vai usar aqui para inovar muito? O chapéu verde, que é esse que vai buscar esse campo da criatividade. Que nós ainda não tentamos. O que nós poderíamos fazer? O que o mundo precisa agora? O que o nosso cliente precisa agora? O que eu preciso fazer agora na minha carreira? O que eu preciso fazer agora para eu conseguir engajar melhor a minha equipe? Então, sabe, a melhor ferramenta é começar com as perguntas. E a teoria aqui dos 6 chapéus, ela abre esse espaço para novas perguntas que vão te levar para novas possibilidades, novas respostas.
Então, nesse momento, tem muito mais coisa, né, pessoal? Mas para hoje, eu queria reafirmar a importância disso. Porque às vezes a gente busca muita coisa nova e o que tem de novo? Qual que é a bola da vez agora? Aí poderíamos ir lá para Design Thinking, por exemplo. O que Design Thinking vai nos estimular? Sem falar nisso, vai nos estimular os chapéus. Vai nos estimular a flexibilidade. Então, essa é uma forma simples e lúdica, fácil de vocês ensinarem, de vocês compartilharem lá com as equipes, como eles também mudarem o seu olhar. Dá até para brincar. Bom, estamos numa reunião agora, vamos usar o chapéu verde aqui? Nesse momento agora, né? Vamos usar o chapéu preto? Nesse momento agora, vamos usar o chapéu branco? Então, isso por si só é uma grande alavanca. Eu recomendaria começar por essa, porque tudo começa aqui, para daí reverberar aqui e mobilizar aqui, que é a ação. Então, é que o seu Ademar que falou assim, já descobriu, ele tem que usar todos os chapéus, né? Chapéus. Beleza. O ideal é que a gente utilize todos conforme a decisão, a situação está pedindo. E se nós queremos tomar uma decisão mais adequada, é justamente fazer esse movimento, né, de olhar o cenário, trocando os chapéus. Se eu olho para o preto, pelo viés do preto, eu enxergo uma realidade. Se eu olho pelo viés do amarelo, outra realidade. E assim vai indo. E aí, depois que eu fiz essa análise mais ampla, eu tenho fatos, dados, eu tenho informações mais confiáveis. E quando as pessoas se sentem, né, têm as informações mais confiáveis, é que elas têm clareza. E aí diminui o risco, diminui o medo da dor, diminui o medo do erro e encoraja mais para a mudança, encoraja mais para dar esse passo da inovação que sempre nos coloca na vulnerabilidade, no risco do erro e da falha. Maravilha, então. Olha, assim, como é que você ajuda as pessoas, digamos assim, a utilizar essa ferramenta, Seis Chapéus ou outras ferramentas assim, que podem ajudar elas a incendiar a empresa? O que eu faço, né? Eu facilito aprendizagens que transformam resultados e vidas. Então, o que é esse facilitar? O que é essa aprendizagem? Então, o facilitar é através dos cursos, e uma coisa que foi inovação, a minha forma de trabalhar os cursos, é sempre ter, né, junto com o processo de conhecimento, a construção de conhecimento, escolher o que vai ser possível aplicar na prática. Então, requisito 1 é aplicação prática. Requisito 2, ter uma equipe de profissionais que trabalham como coaches de apoio à aprendizagem, ajudando a implantar a mudança, a implementar a ação, a mudança. Porque nada vai se sustentar se não tiver a implementação. Eu tenho informação, não tem valor nenhum. Então, de que aprendizado que eu estou falando? Qual é o aprendizado que eu facilito? É esse aprendizado que, de fato, tem um grande impacto, que tem um grande significado para você. Que aprendizado é esse? Um aprendizado que venha transformar a sua identidade, ou seja, que venha mexer com a sua visão, com a sua percepção, com o seu comportamento. Então, não tem receita de bolo aqui em passe de mágica. É olhar junto com você qual é a realidade que você vive, qual é o momento que você está, mergulhar ou entrar respeitosamente na sua tenda para enxergar a sua realidade como você a vê, para depois te convidar a vir para fora e olhar, olha, dentro deste cenário, então, o que seria o mais adequado? Aqui seria um processo de mentoria, aqui seria um processo de coaching, aqui seria uma capacitação, aqui seria uma consultoria. Eu sou a pessoa mais indicada? Ou olha, para esta situação, esse momento, não. Outros profissionais serão mais indicados.
isso aqui você vai encontrar lá numa ação da Iguaçu Vale, isso aqui você vai encontrar numa ação do Sebrae. Não, isso aqui eu me garanto. Isso aqui eu tenho a melhor condição e tenho como comprovar para você que está a minha melhor entrega, a minha melhor geração de resultados. Então, onde eu ajudo, como eu ajudo? Facilitando esse aprendizado que, de fato, te apoia a você gerar, a você fazer aprendizados que transformam sua realidade, seja ela pessoal, profissional, da sua carreira ou do seu negócio. É assim que eu trabalho e essa é a minha grande paixão. Então, assim, para a gente encerrar, e já passamos um pouco do nosso horário aí, para encerrar aí, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? E qual a sua mensagem final aí para o pessoal que quer incendiar a empresa e botar fogo? E sustentar, acho que o mais importante disso tudo, né, é manter essa chama acesa, né, e até dentro de nós mesmos, né, quando eu digo assim, olha, eu quero ir até os 87 anos fazendo isso que eu faço. Depois eu decido que dia que eu trabalho e que dia que não, né? Pessoas dizem, você está maluca, né? Tem muita gente que vive para se aposentar logo, né? Ou sobrevive para se aposentar logo. Eu não, o que mantém essa chama acesa é esse prazer de servir como uma ponte ou como uma alavanca, não para transformar o outro, porque eu não tenho esse poder, mas para estimular, para facilitar o caminho para que ele faça isso. Então, a minha mensagem seria: clareza proporciona foco. Esse é o principal caminho. É preciso limpar as vidraças aqui, limpar a viseira, ampliar a percepção para que você possa avançar na direção que você quer. E para me encontrar, eu não sou ainda, sou uma aprendiz. Tá? Usei muito tempo o chapéu preto, agora estou utilizando com muita sutileza, até perdi aqui, com muita sutileza o chapéu verde, para aprender a lidar dentro também daquilo que eu considero ético e respeitoso com as mídias sociais. Então, no Instagram ou pelo LinkedIn, Eliane Bringman é por onde vocês vão me encontrar. E o meu contato, vou digitar aqui, no 9917-1245, que é o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo também, e se quiserem, vai ser um prazer a gente podem continuar mandando as suas perguntas, as suas ideias, ou se quiserem também mais sugestão de alguma leitura ou material onde encontrar, também fico à disposição de vocês. E para quem quiser, em dezembro eu estou lançando um curso sobre como ativar o seu sábio e colocar mais limite nos seus autossabotadores. E é um curso aí de 3 horas, mas muito bacana, muito legal, para você ampliar o seu autoconhecimento, identificar quais são os seus grandes sabotadores e passar a administrá-los de uma forma mais consciente e usar estratégias, usando o chapéu verde, para você criar estratégias aqui que ativem o teu sábio, porque é o teu sábio que te coloca no movimento diferente, numa ação diferente. É o que te permite avançar para o alto, para frente, né? Para cima. Muitíssimo obrigada, Nilmar. Beleza, então, eu que agradeço aí, Eliane, muito obrigado, tá? E até a nossa próxima semana aí, a gente com o nosso próximo encontro aí. Valeu, então, todos.